A própria exportação para a gente foi uma oportunidade de crescimento e organização do negócio. No fundo, o câmbio ele é muito determinante para a inflação. Então toda essa agenda que a gente ouve muito do cliente falando meus custos subiram muito, os custos estão muito pressionados, às vezes é câmbio. Olá, eu sou a Carla Fiorito e esse é Um Passo à Frente, uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com o Itaú Empresas. E hoje a gente vai falar sobre um tema decisivo para quem quer expandir o horizonte dos negócios, o câmbio. Pois é, num mundo cada vez mais conectado, compreender aí a dinâmica das moedas e também das relações internacionais pode ser o diferencial entre apenas sobreviver e crescer além das fronteiras. Para essa conversa, eu recebo o Thiago Miranda, ele que é eleito Forbes Under 30 e também diretor do grupo Mirandinha, que é uma indústria brasileira que vem aí ampliando o mercado com estratégia e inovação. E eu recebo também o Igor Barreto, economista do Itaú, que acompanha de perto aí os movimentos macroeconômicos, as variações cambiais e também os impactos sobre a competitividade internacional. Sejam muito bem-vindos, ótimo recebê-los aqui. Vou começar com você, Thiago. Antes de tudo, queria que você apresentasse aqui pra gente o Grupo Mirandinha e eu queria entender também em que momento você percebeu que era hora já de olhar para fora do país. Legal, muito prazer, obrigado Carla. Bem-vindo. Obrigado Igor. O Grupo Mirandinha é uma indústria do segmento de artigos para festas, então nós fabricamos aqui no Brasil, em São Paulo, Guarulhos, vendemos para todo o Brasil e exportamos também para toda a América Latina e Estados Unidos, sendo uma operação própria. Então nós começamos em 2003 fabricando ímãs de geladeira, começou com meus pais, a gente vendendo ali na feirinha da madrugada na 25 de março, e aí em 2012 eu junto com meu irmão, eu jogava futebol, deixei o futebol para assumir a empresa era embaixo de casa, tinha 2 colaboradores, a minha mãe teve um princípio de AVC, bem nesse período, e aí foi quando eu decidi deixar o futebol, assumir a empresa junto com meu irmão, e nós tínhamos um carro, que era a única coisa que estava quitado, nós refinanciamos pelo Itaú, inclusive, e aí fizemos o primeiro produto no segmento de festas. E aí nós começamos a estruturar, e hoje são mais de 300 colaboradores, vendendo aí para todo o Brasil e exterior, e a partir de 2016 que foi a nossa primeira exportação. E aí, como é que foi essa percepção ali? Agora está na hora de olhar para o mercado externo. Exatamente. Bom, a gente sabe que no mundo do empreendedorismo, toda a carga tributária, tudo que tem é bem complexo. E aí surgiu a oportunidade, uma demanda dos nossos produtos para outros países. E aí, quando nós fizemos todo o estudo, como que seria, a gente viu uma oportunidade gigantesca, tanto de demanda de mercado, quanto também de incentivo tributário. Então, hoje, tem até um dado que fala que apenas 0,13% das empresas de todo o Brasil exportam. Então é um oceano azul, um mercado de oportunidades, e a partir dali nós não paramos mais. Só que quando fortaleceu foi após pandemia, que os Estados Unidos era um dos países que mais tinha vacinado, então antecipou já a questão das festas, que estava meio que retraída pelo período do Covid. E aí nós exportamos daqui do Brasil para lá. Depois nós decidimos abrir uma empresa lá, então nós abrimos uma loja física, que hoje está em Orlando, e vendendo online pela Amazon e Walmart. E hoje lá tem mais em torno de 500 pedidos ao dia. Uau. Então é uma demanda bastante importante. Sensacional. Igor, o câmbio, é claro, é um fator chave para a competitividade global. Mas as variações do câmbio também, lógico, afetam os setores de forma muito distintas. Então, eu queria entender como é que essas oscilações impactam o desempenho das empresas brasileiras no exterior e quais são os setores que tendem a ser mais beneficiados e também os que tendem a ser mais sensíveis aí à volatilidade. Obrigado, Carla. Eu acho que assim, câmbio ele é uma oportunidade. Até me chamou a atenção na fala do Thiago, que falou várias vezes a questão oportunidade. Então, eu acho que independentemente do setor que você se encontra, câmbio ele é uma oportunidade, mas muitos encaram como um desafio, na verdade. Pela questão da volatilidade, pela questão da incerteza que você tem, você não sabe quanto que o câmbio em um dia, 2 dias pode evoluir 20 centavos, 30 centavos, e aí toda a receita que você tinha não bate mais com o que você achava que ia ser. Então o câmbio ele é um desafio quando você não tem gestão
Acho que ele vira uma oportunidade quando você enxerga no câmbio essa oportunidade de falar, bom, eu vou me proteger, o meu concorrente não está se protegendo. Então, quando você faz uso dessas ferramentas, você tem uma previsibilidade de custo, de receita, e aí você consegue incorporar isso de uma forma... É uma vantagem que você tem com relação a quem não faz isso. Eu vou dizer que a maioria hoje das empresas acaba não fazendo, ou por falta de conhecimento, de educação financeira, ou por falta de tempo, ou por falta de oportunidade, mas eu acho que deveria ser feito, se não por todas, quase todas, tá? Porque câmbio pra gente é isso. E aí, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que assim, quando o câmbio sobe, o dólar fica mais caro, para quem é exportador é bom negócio, né? Só que, de novo, a gente sempre tenta passar essa mensagem de pegar um câmbio médio, não tentar acertar o olho da mosca ali de um câmbio agora ele está 5,30, depois ele vai para 6, eu quero pegar o 6. Porque não vai acontecer. Se você ficar esperando o 6, ele pode ir para 4,80. Né? Então, acho que é sempre essa ideia de pegar um câmbio médio, as empresas têm que ter orçamento, planejamento para o ano seguinte, ver quanto que é o câmbio, quanto que está nas projeções, não só nossa, mas das instituições financeiras em geral, tenta fazer um câmbio médio, dorme tranquilo, e aí isso já é um ganho muito grande com relação à empresa que não tem esse tipo de educação, de pensamento. Entendi, muito bom. Thiago, expandir aí para novos mercados, né, significa, obviamente, enfrentar desafios, eu imagino muitos desafios, né? Falando aí da volatilidade cambial, passando até a adaptação operacional. É muito complexo tudo. A logística, que já é complexa num solo único nacional, imagina olhando para o mercado externo, né? O que esse processo te ensinou, então, e como é que ele mudou a sua forma de gerir a sua empresa? Perfeito. Eu costumo dizer que a bandeira do Brasil ela é ordem e progresso. A do empreendedor é progresso e ordem. Então, você cresce e depois organiza. Então, o que acontece? A exportação ela nos fez antecipar alguma parte dessa estruturação, por conta de alguns países, né, ter algumas regras, questão de embalagem, questão de compliance, questão de certificações. Então, nós tivemos que, talvez naquele momento que a gente vendia para o mercado nacional, que a gente não precisaria de alguma certificação que pro internacional a gente precisava. Então, com isso, nós profissionalizamos a nossa empresa, né, tanto parte de balanço, parte financeira, parte de logística, parte, né, de qualidade, então toda a parte de produção, de infraestrutura. Então, acredito que a própria exportação para a gente foi uma oportunidade de crescimento e organização do negócio. E eu acredito que isso possibilita para o empreendedor ver essas oportunidades, porque quando chega a oportunidade, se sua empresa estiver preparada, você vai sair na frente do concorrente. E no cenário que nós estamos hoje, né, da economia, justamente para a parte da indústria, você ser o omnichannel, né, e estar em todos os canais de distribuição, é super importante. Então, no marketplace, você está com vendas online, com exportação, com venda nacional, com venda B2B. Então, você não fica dependendo de somente o mercado. Então, eu acredito que o principal ponto foi a organização devido a essa demanda de outros países que necessitavam do nosso compliance, da nossa governança que fosse mais estruturada. Até se eu puder claro, pegar um ponto que ele falou... De novo, a questão da ordem, da organização, eu acho que assim, até pegando o gancho da sua pergunta anterior, quais setores se beneficiam, eu acho que assim, se você tem planejamento, qualquer setor pode se beneficiar, até aqueles que não são expostos diretamente a câmbio. Porque esse é um pensamento muito comum que a gente ouve até hoje. Minha empresa é menor, eu não importo, não exporto, o câmbio para mim tanto faz, sei lá. Na prática não é assim. Se você é uma empresa de entrega, você está atrelado à gasolina. A gasolina é um preço dolarizado. Sim. Se você é uma vendinha, o preço da alimentação no Brasil ele é dolarizado, porque o fertilizante é negociado em dólar, a commodity é negociada em dólar, então o dólar, o câmbio em geral, ele acaba permeando toda a economia. Então acho que a questão de organizar, entender um pouco do contexto e sempre se proteger, mesmo que não seja diretamente um exportador ou um importador, acho que todos os setores são afetados, por isso a necessidade de ordem, de organização. E num mundo globalizado, tudo é conectado. Exatamente, mesmo, né? exatamente. Não tem como escapar. E o Thiago também trouxe aqui uma visão muito interessante, que é como investimento. A gente precisa diversificar nos negócios também, né? Exatamente. Quanto mais diversificado você tiver nesse sentido, mais protegido para lidar com essas oscilações. Exatamente. Muito legal. Igor, olhando aí para os próximos meses, então, quais são as principais tendências, né, para o mercado, para o câmbio aqui no Brasil? Quais riscos estão aí no radar dos economistas, seja no cenário político, doméstico, seja no cenário internacional também? E como é que esses fatores moldam as projeções atuais do Itaú, é claro?
Assim, os riscos que estão no radar são tranquilos, o problema são os riscos que não estão no radar. Né? Para câmbio, esses são os problemáticos. Brincadeiras à parte, assim, acho que esse ano a gente tem eleição, né? Então a eleição acaba sendo um ano volátil, acaba trazendo riscos, não necessariamente pelo resultado em si, mas as pesquisas já costumam mexer mercado. Então, como eu falei, às vezes você está esperando o momento chave para você fechar uma operação de câmbio, só que você não sabe que um instituto vai lançar uma pesquisa dizendo que o candidato A ou B que na verdade vai ganhar a eleição e o câmbio inverte e nunca mais volta. Então, assim, acho que o primeiro grande desafio que a gente vai ter nesse ano é a eleição, sem dúvida nenhuma, tanto antes quanto depois, porque depois da eleição a gente tem todo aquele calendário de definição das equipes econômicas, quem ganhou, quem vai ser escolhido, vai aceitar, não vai. Então a gente fica é um ano volátil, não é só um mês volátil da eleição. Esse é o primeiro ponto. E segundo, o cenário externo está muito bagunçado, né? Tem muita coisa acontecendo, tem questão ainda de tarifa de Trump, apesar desse tema ter dado uma arrefecida, ainda tem muita coisa para rolar, a gente nunca sabe o que vem, né, do lado ali do governo americano. Então, no geral, acho que vai ser um ano bem volátil, que de novo, não é necessariamente notícia ruim. Volatilidade não é ruim, desde que você saiba operar, desde que você tenha uma gestão, aproveitar momentos de baixa, depois o câmbio sobe. Se ele não subir para você, subir para o concorrente, quem se protegeu está bem posicionado, mas acho que vai ser um ano volátil. Tá? Tem muita coisa lá fora e aqui dentro para rolar ainda. Sem contar que também é ano de Copa do Mundo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Né? Tem uma tese, só um parênteses aqui, que uma teoria econômica que todo país que está andando mal das pernas, ele ganha a Copa do Mundo. E essa tese, ela sempre funciona. Tá? A Argentina e por aí vai. Então vamos ver se de repente o Brasil não leva, né? Pensando por esse ângulo, melhor que a gente não leve a Copa. É, melhor. Tiago, o Grupo Mirandinha trabalha, né, com operações complexas, de alto volume também. Como é que vocês fazem aí para equilibrar, então, investimentos em tecnologia, expansão e competitividade? Como é que vocês equilibram isso tudo com uma gestão financeira capaz de sustentar o crescimento internacional de vocês? Perfeito. Eu acredito que um dos grandes desafios da indústria é realmente o tempo de payback, né? Então, o investimento ele é muito alto para o retorno, para você continuar reinvestindo. E um dos grandes, acredito, ou talvez o grande segredo do nosso sucesso foi sempre reinvestir no negócio, né? Então, com parceiros como o Banco Itaú, como também o mercado, a gente sempre vem ali estudando, buscando o que é tendência no mercado, e hoje o mercado está muito mais rápido, pelo menos o nosso mercado de festas. Então, um tema, por exemplo, de festa de aniversário que ficava ali em alta por um ano, hoje ele fica em alta por 2 meses. Então, a gente tem que acompanhar. E nós focamos no quê? No simples bem feito. Então, nós temos alguns produtos, por exemplo, um produto que é o nosso top 10 de venda no ano, é uma bandejinha no formato de bandeira de festa junina, né? Então, é um produto simples, que significa muito ali para a nossa cultura, que o investimento não é tão alto, mas que tem uma grande demanda. E equilibrar isso entre mercado nacional e mercado internacional que é o grande desafio. Então, na nossa operação aqui no Brasil, o produto que é curva A, que é um dos produtos mais vendidos, nos Estados Unidos ele é curva C. E o nosso produto no Brasil, que é curva C, lá é curva A, né? Então, isso ajuda a gente até no PCP, que é o controle de produção, mas, por outro lado, você vê que são dois mercados e 2 demandas um pouco diferentes, né? Nossa, super interessante. Eu já estava aqui pensando também, de novo, em Copa do Mundo, porque para vocês que estão com operação e com vendas lá fora, é um ano muito interessante. Exatamente. Para nós, inclusive, assim, nós estamos lançando uma linha para a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo esse ano vai ser nos Estados Unidos, onde nós temos operação. Então, a gente imagina aí um aumento de pelo menos 200% nas vendas lá nos Estados Unidos e de 70% nas vendas aqui no Brasil. E conforme o Brasil vai passando de fase, né, as pessoas ficam mais felizes, vão investindo mais, vão comemorando mais, tanto que o slogan da nossa empresa é que sempre existe um motivo para celebrar e que nós sempre vamos continuar celebrando aí, né, podemos continuar celebrando com a seleção brasileira. Assim esperamos. E assim esperamos. Sensacional. Igor, considerando aqui as projeções para PIB, para inflação, para juros, como é que esses indicadores dialogam com o cenário cambial? De que forma, então, eles moldam o ambiente de negócios para as empresas, tanto as exportadoras quanto as importadoras? Legal. Isso é assim, a gente podia ficar horas aqui falando, tentando resumir bem breve, tá? Até pensando um pouquinho de trás para frente. Câmbio, ele permeia tudo, como a gente conversou, né? Então, ele está em qualquer preço, por conta do frete, por conta do insumo, que em alguma etapa da cadeia era dolarizado e por aí vai. Então, no fundo, o câmbio ele é muito determinante para a inflação. Então, toda essa agenda que a gente ouve muito do cliente falando, meus custos subiram muito, os custos estão muito pressionados, às vezes é câmbio, muitas vezes, na verdade, é câmbio. Então, o câmbio impacta na inflação.
E aí, se o câmbio impacta na inflação, que é outro jeito de falar custo, no final do dia são dois lados da mesma moeda, né? Impacta juros também, porque os juros ele é atrelado à inflação, eles tendem a caminhar mais ou menos juntos ali, né? A inflação sobe, o juros sobe, por aí vai. Então o câmbio, no fundo, ele também é determinante de juros. Então toda essa volatilidade que a gente vê, como é que o Banco Central determina a taxa de juros, o que ele leva em consideração, o que ele desconsidera com relação a isso aqui é temporário. Por exemplo, uma crise climática em algum país é temporário. Então ele não desconsidera. Então acho que tudo é meio interligado. Nosso cenário para 2026 é que, sob vários aspectos, ele deve ser parecido com 2025. Tá? A inflação, por exemplo, cai, mas cai pouco. Os juros caem, mas cai pouco. Então é uma manutenção desse cenário. 2027 pode ser bem diferente, né? Dependendo ali dos movimentos políticos e tudo que ainda vai ser definido. Mas a cabeça para 2026 ela não é ruim. Mas precisa de gestão, precisa de atenção nesses pontos que a gente vem conversando. Perfeito. Agora, Thiago, crescer para fora exige visão de longo prazo, né? Não é algo que se conquista assim, sem muito planejamento. Então, hoje, olhando para trás, qual foi aí o principal fator que garantiu a sustentabilidade financeira e estratégica da expansão do Grupo Mirandinha? Legal, acredito que seja muito a questão do estudo no mercado, né? Por mais das volatilidades, né, que a gente vê que sente, mas sempre tem alguém vendendo, ainda mais no nosso segmento que é de festas, então todo dia tem alguém fazendo aniversário, todo dia vai ter um chá de bebê, né, casamento, então como que a gente pode atuar nesse mercado? O nosso maior concorrente é o mercado chinês, isso quando a gente fala do mercado internacional, e a gente sabe o quanto é difícil você competir com uma China, então a gente procura ser muito mais eficiente, ter produtos inovadores e atender o cliente com um melhor relacionamento, né? Então, estar mais próximo do cliente, estar ali sempre, que nem a gente fala muito no foco no cliente, e hoje é o foco do cliente, o que o nosso cliente busca, né? O que ele precisa. Então, nós começamos a criar alguns produtos exclusivos, né? Para alguns clientes, para algumas redes de lojas, e com isso a nossa demanda em exportação vem aumentando muito. Hoje já está em torno de 15% do nosso faturamento, e até os próximos 3 anos para estar em torno de 50-50. Então, com isso, a gente consegue ter um melhor EBITDA, uma melhor lucratividade, porque com o incentivo tributário que a gente tem na exportação, a gente consegue aumentar a lucratividade e, com isso, ter um equilíbrio muito melhor no nosso fluxo de caixa. E a gente também saber separar muito bem, né, o investimento para o mercado brasileiro, que é o que nos trouxe até aqui, mas também o que eu consigo, né, investir tanto na parte online e na parte internacional. Mas eu costumo dizer que a parte internacional para nós é uma galinha dos ovos de ouro, vamos dizer assim. E as empresas que não exportam, eu particularmente convido a exportar, porque eu vejo como grande oportunidade. Porque eu comento que o medo ele é falta de conhecimento. E como muitas empresas não exportam, então você tem falta de conhecimento de como é uma exportação. Mas se você buscar, né, tanto com a parceria com bancos ou com empresas que exportam, você vai ver muito mais benefício do que burocracia ou do que dificuldades. Então a exportação é um grande caminho, um grande canal para a saúde e a sustentabilidade das empresas. Excelente. Igor, uma pesquisa recente da FGV mostra que as empresas que contam com orientação estratégica têm mais chances de sobreviver, de diversificar, de crescer também, né? Se ampliado para todo o universo das pequenas e médias empresas brasileiras, que impacto aí você considera, né, um ambiente de maior inteligência financeira teria isso no desenvolvimento do país como um todo? Não, né? Não tenho dúvida nenhuma que seria muito bem-vindo. Assim, eu acho que muitas das decisões tomadas, como o Thiago falou, às vezes por falta de conhecimento ou medo, no fundo falta uma base de educação financeira. Então, se você tem uma assessoria, alguém te guiando, não necessariamente te dizendo como fazer o seu negócio, né, mas assessorando, eu acho que a gente teria muito mais negócio, muito mais oportunidade para crédito bem tomado, aquele crédito bem tomado que vai ajudar a alavancar e não a endividar, né? Diferente. No câmbio é a mesma coisa, tentar olhar o mercado, saber como olhar o mercado, os melhores momentos ali para travar e por aí vai. Então, assim, eu tenho para mim que a educação financeira é uma das grandes carências do país, tanto em pessoa física quanto em empresas e por aí vai. E se a gente tivesse esse caminho de melhorar esse canal, acho que seria fantástico, que juros poderia cair mais, né? Porque você teria menor inadimplência, seria um ciclo muito virtuoso aqui para a economia. A gente devia ter educação financeira na escola para começar, uma Desde ideia, cedo exato, sempre. Exatamente. Maravilha. Gente, para a gente fechar aqui, amarrar juntos, eu queria, na prática, o que significa dar esse passo à frente? O que significa isso aqui para vocês? Transformar câmbio
de obstáculo em oportunidade, também planejamento econômico em vantagem competitiva global. Até, Thiago, se eu puder começar, eu acho que, pegando um pouco do gancho da sua fala, é não ter medo. Volatilidade ela é inerente a qualquer negócio. Empresário, assim, se as pessoas tivessem medo, ninguém empreendia, né? Porque é tanta coisa nova. O câmbio é mais uma delas, não é um bicho de 7 cabeças. Acho que a exportação, concordo 100%, não é um bicho de 7 cabeças. Então, é encarar essa volatilidade como uma oportunidade. Falar como que eu opero nela. Porque o mesmo medo que você tem, o seu concorrente também vai ter. Então, se você sai na frente, é um ganho ali que você tem, independentemente se a economia está indo bem, está mal. É um ganho de market share ali que você pode ter só por ter uma posição mais educada, mais centrada, com um planejamento melhor. Então, eu vejo muito dessa maneira. A volatilidade ela não é necessariamente ruim. É ruim para quem não se planeja. Mas aprendendo a fazer esse planejamento com carinho, dá muito certo. Muito bem. Com certeza. Eu vejo como uma grande oportunidade, né? A parte de exportação hoje, ela abre portas, né? Então ela te ajuda a você, como eu comentei, melhorar a lucratividade, você estruturar o seu negócio e sair na frente da concorrência. Até pelo mercado, hoje com as parcerias dos bancos, tem linhas de crédito muito boas para exportadores. E aí é o que a gente sempre analisa no Grupo Mirandinha. Tá, qual que é o risco? Né? Então, para a gente investir nesse mercado, para investir nesse produto, para investir nesse novo projeto, qual que é o risco que nós vamos ter? Então, empreender já é um risco. Né? Então, qual que seria o risco de eu exportar? Nenhum, porque o cliente ele me paga antecipado, eu tenho incentivo tributário, eu tenho só um risco de vender mais. Eu tenho o risco de crescer mais. Risco bom. Né? O risco bom. Então, eu acho que é isso. Só que talvez a falta de conhecimento, que é o que às vezes acaba limitando as pessoas. Então, o que eu comento, é uma dica que eu deixo. Busca conhecer ou fazer algum contato com alguém que já exporta. Até porque aprender com o erro do outro sai muito mais barato. Né? Então, no meu segmento, quem é a empresa que exporta? Deixa eu ver como ele faz, deixa eu ver se eu consigo entender como que é. E eu acho que isso a gente vai ganhando corpo ali, fazer uma primeira exportação. Né? Faz uma exportação menor, depois você vai aumentando. Hoje a gente exporta em torno de 4 a 5 containers todos os meses. Então, sendo uma das primeiras e únicas empresas do segmento de festa a exportar. Né? Então, aí onde eu comento, será que só aqui no Brasil a gente tem festa? Não, tem vários países. Né? Então, acho que é buscar essas oportunidades. Porque a gente entende que o empreendedor está todos os dias resolvendo problemas, né? Resolvendo alguns pontos, só que aí com isso você deixa de pensar nisso estratégico e ver oportunidades. Tem até um estudo que fala que os CEOs, em média, eles investem apenas 3% do tempo dele com clientes e 76% do tempo resolvendo problemas. Então, quando você só fica ali no operacional resolvendo problemas, você perde uma oportunidade de talvez mudar o seu negócio. Perfeito, sensacional. Olha, eu quero agradecer aqui pela aula, né, gente? Foi uma aula sobre câmbio, uma aula sobre empreendedorismo. Aprendi muito aqui com vocês, foi um prazer essa troca. Prazer foi nosso. Muito obrigada. E aqui, então, nós fechamos esse episódio, esse podcast faz parte da série Um Passo à Frente, uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com o Itaú Empresas. E a gente aqui nessa conversa conseguiu entender aqui, mostrar que abrir novas fronteiras não é só uma questão de câmbio, mas é uma questão de visão, né, gente? Entender que o mundo pode sim ser o mercado das empresas brasileiras. E no próximo episódio a gente vai falar sobre como é que as decisões baseadas em dados podem transformar a economia em uma aliada do empreendedor. A gente se vê, até lá. Tchau!